Olá, amados, graça e paz. Jesus está nos falando dos obreiros da carne e obreiros do Espírito Santo, né? Tudo que se opera segundo o Espírito Santo está pronto e preparado para toda boa obra. Mas aquele que começa a utilizar a sabedoria segundo o Espírito para aquilo que não é segundo em prol do reino dos céus, acabam se desviando, né? Da qual a palavra diz que na imparcialidade ele é aquele que tudo opera e executa, ele forma a luz, as trevas, o ferramenteiro faz absolutamente tudo, do qual ele permitiu por um tempo que o ministério da iniquidade operasse, né? Porque para que jamais ninguém pode alegar dele ser parcial, assim como ele concede a oportunidade para o ministério da iniquidade, assim agora ele está concedendo a oportunidade para a unidade da fé, onde o tempo onde o trigo se amadurece e é retirado o joio, é arrancado para que o ministério, a unidade da fé que está sendo preparada, né? Um povo onde é quebrado todo, o ministério da iniquidade criava muralhas de divisão para que não houvesse unidade da fé. E agora é o período onde ele está aniquilando o joio e unindo, né, o ministério da unidade da fé num só propósito. Ele quebra as muralhas onde aqueles mesmos, por apacentar a si mesmo e fazer discípulos para si, eles criavam muralhas de divisão, onde foram criados vários doutrinas, né, da qual cada um cuidava do seu próprio interesse. E agora, como a porta lhes foi fechada e abriu uma porta excelente, Jesus cuida das ovelhas que não têm pastor, né? Ele está unindo o povo num só propósito, num só coração, numa só mente, onde a noiva que não trai o noivo, que é submissa ao noivo e segue segundo a verdade, são aqueles que obedecem à voz do único bispo e bom pastor de nossas almas. Aonde tudo, segundo a igreja primitiva, já se passou, os apóstolos já venceram as 12 tribos de Israel, tudo já se cumpriu, né? Ele foi pregado e ali se cumpriu o Evangelho, se igualou a Deus, onde se fez um só, um único Deus, do qual é Jesus Cristo, do qual através ele está pronto e preparado para toda boa obra experimentada, onde através do seu Espírito nós somos cumpridores, perseveramos segundo ele, aonde segundo as obras que é a cruz que nós carregamos, e isso nos foi imputado como justiça e abrimos uma porta excelente, segundo ele nos outorga, aonde temos a chave de tudo que ligarmos aqui é ligado no alto dos céus, tudo que desligarmos aqui é desligado no alto dos céus, aonde cabe àqueles que têm o exercício constante da fé, isso nos é imputado como justiça e tornamos a própria justiça como edifício, como casa do Filho amado, do qual está no centro do trono, e através do seu Espírito ele nos concede discernimento para discernir entre o joio e o trigo, né, do qual cabe a nós usar dessa autoridade que ele nos concede, da porta excelente que nos foi aberta, e julgar em espírito e em verdade, onde somente aqueles que têm esse dom de justiça, não são todos, né, que lhe é concedido esse dom de justiça, mas quando se tem, como a palavra própria
diz, ali eles exortavam aqueles que lhe era concedido este poder e autoridade, assim como Paulo foi um deles, e ele os exortava, ele dizia: se vós não estiver zelo pela vossa própria obra, que não deve ser produzida por si, mas segundo o Espírito, como podereis ter zelo para as coisas, né, da qual do alto? Porque não sabeis que estamos aqui para julgar os anjos, da qual, através desse discernimento, nós alcançamos e tornamos a própria justiça, do qual não é sobre ira humana. A ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, mas dele é a ira e a vingança. A oração da qual nós ligamos aqui, ligamos com ele, e tudo que desligamos aqui é desligado no alto. Ele é aquele aonde nos ensina da espada. Não aquele que levantar a espada, pela espada será ferido. Quando ali um dos discípulos levanta a espada, lhe decepa a orelha de um daqueles que vieram quando Judas, o Iscariote, o que conduziu ali para entregá-lo, né, ele coloca a orelha de volta ali, ele ensina, né, não utilizais dessa espada, a luta não é contra sangue, contra carne, mas sim contra os principados, as potestades, nas hostes celestiais espirituais, da qual nós anunciamos a espada, que é a palavra que é viva e eficaz, a espada de dois gumes, do qual ela é penetrante a ponto de penetrar ao íntimo, e através dessas advertências, que é a palavra que é viva e eficaz, aquele que as acata alcança benevolência para si mesmo, mas aquele que se revolta contra esta verdade e não persevera são aqueles que estão rumo à condenação, onde se semeia segundo a carne, e como ele nos disse na palavra anterior, a cada dia saciam mais da carne, e aquele que semeia para a carne semeia para a destruição, para a corrupção, onde até mesmo aqueles que outrora estavam no ensino volta-se a obras da carne, para que recebam os vossos próprios galardão, um espírito de entorpecimento, que já não se alimenta segundo um alimento puro e espiritual, e persevera no alimento carnal, para que receba as próprias atitudes que não foram, não são benéficas, mas agora estão a serviço do mal, né? E é um espírito de entorpecimento, para que não recebam o alimento espiritual, ainda que ouçam, não há uma transformação, né? Porque rejeitam, para que continue semeando segundo a carne e receba o seu galardão para a própria ruína e destruição. A arrogância, o embrutecimento do coração, a ruína, né? Por conta o eu, o orgulho, né? Porque quis tomar a glória daquele que é a imagem e a glória do Deus vivo, né? Eles retiram aquele que é a imagem e a glória de Deus e tomam para si, a ponto de se sentir um próprio objeto de adoração, a ponto de, além de estar como insensatos, né, como um leão morto, porque há esperança até mesmo para um cão vivo do que para um leão morto. Além de estar como um leão morto, querem engodar, né, também a muitos. A finalidade do ladrão, que veio para roubar, matar e destruir.
onde a palavra nos diz que, como temos visto, né, do qual a ira se derrama, né, onde já foram marcados aqueles que servem, estão já marcados com os nomes escritos no livro da vida, assim como aqueles que ainda venham se arrepender e alcançar a purificação e santificação. Pela infinita misericórdia e benignidade, o Senhor ainda vai conceder um remanescente. Mas aqueles que realmente conheceram a verdade e resolveram utilizar segundo a maledicência, a palavra diz: a estes nem oreis, ainda que oreis não vos ouvireis, porque blasfemaram contra o Espírito. Conheceram plenamente a verdade, mas a utilizaram para, segundo o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, né? Da qual assim nos diz o Senhor, né? Ele é o que sonda o intento da mente, do coração, e tudo contempla, e por isso está trazendo o galardão a cada um, segundo as suas próprias obras da carne, para que, se assim como seguiram segundo a carne, mesmo sabendo que deveria seguir segundo o Espírito, agora recebem o seu galardão segundo as próprias más atitudes, segundo a carne, por terem rejeitado o Espírito, a blasfêmia do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.